Olá, aluno, tudo bem? Hoje a nossa aula de informática vai ser em casa. Todos nós já sabemos, estamos em quarentena aí, porém as aulas elas têm que continuar. Então, para isso, hoje a gente vai dar início à aula sobre o Word. O que eu peço para vocês é que conforme for falando, mostrando para vocês, eu quero que vocês acompanhem o mouse. Aonde eu estiver levando o mouse é sobre o que eu estou dizendo nesse momento. Fica mais fácil para vocês de entenderem conforme eu mostro e falo. Para ficar mais fácil ainda, conforme eu for falando, eu também vou mostrando o nome daquele local ou onde tem que clicar. Para isso eu fiz a apresentação no PowerPoint, já que aqui a gente não tem o quadro, né, para poder ficar escrevendo e mostrando para vocês, eu vou mostrar pelo PowerPoint. Então, a nossa aula hoje, a gente vai trabalhar com dois conteúdos. O primeiro deles é sobre os nomes dos elementos da tela do Word, que nós estamos acostumados a abrir e simplesmente dizer, clica ali, faz isso, faz aquilo, mas não sabe o nome. Tudo tem um nomezinho e vocês vão se acostumando conforme as aulas vão passando. E a nossa segunda parte da aula, a gente vai começar a formatar um texto básico. Eu recomendo, conforme que eu for executando aqui, vocês também possam parar o vídeo e executar também no computador de vocês. Vai ficar mais fácil a aula dessa forma. Se você quiser só assistir para depois tentar, também pode. Mas eu ainda recomendo que conforme eu falo, vocês parem o vídeo e façam a execução do comando. Então, nós vamos aí na nossa tela inicial, para quem abriu, aonde encontrar o Word. Que a maioria das pessoas está acostumada com algum ícone aqui já disponível, ou aqui na barrinha de tarefa também. Mas nesse caso, para quem não sabe onde está, vai clicar aqui nesse botãozinho aqui no cantinho, que se chama botão iniciar do Windows. Quando você clica nele, vai abrir essa barra de pesquisa. E aí você escreve o Word. Ele já vai sugerir ali na frente o primeiro, Microsoft Word 2010. Só clicar nele e ele vai abrir o programa. Então, agora aqui a gente começa aquela parte que eu falei, onde eu vou mostrar os nomes na tela. A primeira coisa que vocês devem saber é que todo programa da Microsoft ou qualquer um outro que executa dentro do Windows, ele abre em janelas. Ou seja, esses quadradinhos que a gente chama de janela. E cada janela ela tem os elementos que são básicos. O que você encontra aqui no Word, você também pode encontrar no PowerPoint, no Excel ou talvez até mesmo no seu navegador. Os nomes são os mesmos. Então, vamos começar aí com a primeira coisinha aqui em cima. Tá vendo o meu mouse passando aqui em cima? Essa é a barra de título. A barra de título, ela mostra para nós o nome do documento que está aberto. Nesse caso aí está documento 1, que é o nosso primeiro documento. E logo em seguida tem o nome do programa que está sendo executado, nesse caso Microsoft Word. Então o título é justamente isso, título, vou mostrar o título daquela janela que está aberta. Sempre que eu perguntar para vocês, qual é o nome do documento que está aberto, você tem alguma dúvida, olhe na barra de título. Aqui na barra de título vai estar o nome do seu documento e o nome do programa que vai estar aberto. Ainda dentro aí da barra de título, nós temos uma barra de acesso rápido, que é essa aqui no cantinho. Essa barra de acesso rápido, ela tem um botãozinho para salvar o documento, conforme você vai alterando. E tem outros dois botõezinhos, que um serve para desfazer o que você fez e o outro para refazer o que você apagou. Então, a gente utiliza isso daí com alguma frequência, mas através de atalhos. A gente vai falar depois um pouquinho sobre atalhos mais para frente. E dentro da barra de título, eu tenho aqui no cantinho 3 botões. São os botões de comando ou botões de controle, dependendo de onde você está estudando. Mas cada botãozinho dele, ele tem uma funcionalidade diferente. O primeiro que eu tenho aqui, que é o X, que é o Xzinho, e você sempre fala, vamos fechar o programa, clica no Xzinho. É esse cantinho aqui. Ele se chama fechar, é o botão de fechar. Você vai fechar todo o programa. Clicou ali, ele fecha. Já o botãozinho do meio, na verdade, esse botãozinho do meio, eles são 2 botões. Por exemplo, eu tenho aqui, a minha janela, ela está aberta em toda a tela.
E se eu clicar aqui no meio, ele vai restaurar esse botão para o tamanho da janela original, ou seja, ele diminui o tamanho da janela. Vou clicar aqui, vocês podem clicar também, e olha só o que acontece, a janelinha ficou pequena. Esse é o tamanho original da tela. Só que quando eu cliquei, o botãozinho aqui do meio, ele mudou. Se você passar o mouse em cima, ele vai aparecer um outro nome. Ele vai pedir para você maximizar, ou seja, ele vai maximizar a tela, na tela toda. Então, a janelinha, ela cobre toda a janela que a gente estava olhando aqui na tela. E o terceiro botãozinho, ele se chama minimizar. Minimizar nada mais é, quando eu clico nele aqui, ele vai minimizar na barra de tarefas. Deixa eu só voltar aqui. Ele vai estar minimizado aqui na barra de tarefas. Ele não fechou o meu programa, ele apenas tirou da tela para que você possa acessar outros itens que estão aqui. Então, se eu quero ela de volta, eu clico aqui e ele abre novamente o Word para vocês. Então, logo na primeira etapa aí dos elementos da tela, nós temos a barra de título, que é aquela que fica lá em cima. Dentro da barra de títulos, nós temos a barra de acesso, né, de acesso rápido, que é o botão de salvar, desfazer. E nós temos os botões de comando, que é aqueles que ficam lá no cantinho direito da tela. E cada botãozinho de comando, ele tem um nome. Então, o xizinho é o fechar. O botãozinho do meio, ele pode ser tanto maximizar ou restaurar, dependendo da situação da tela. E o outro se chama minimizar. Vamos continuar aí, então, deixa eu voltar aqui. Agora, nós temos outros nomes aqui para poder aprender. Logo abaixo da barra de títulos, nós temos esses menus aqui embaixo. Só que esses menus, eles têm outros nomes. Por exemplo, eu estou aqui com a página inicial aberta. Isso daqui se chama guia, ou seja, guia, página inicial. Então, eu tenho as outras guias, guia inserir, guia layout da página, guia referência e assim por diante. Vou deixar aqui na guia inicial. Então, a guia, ela comporta vários outros elementos aqui dentro. Esses elementos, eles também têm nomes. E a gente vai precisar muito aprender esses nomes, porque eles vão nos ajudar a localizar determinadas ferramentas. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha página inicial, estou na minha guia, e dentro da guia eu tenho os grupos. Os grupos são esses que tem um nomezinho aqui embaixo, ó. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, estilo e edição. E aí, se vocês repararem, ele tem uma divisão. Ou seja, cada grupo ele tem um conjunto de ferramentas aqui dentro que a gente pode utilizar. Ou seja, eu tenho o grupo e eu tenho a ferramenta. Então, quando eu falar para vocês, olha, eu quero que vocês acessem a ferramenta, sei lá, marcadores. Como é que você me explica aonde está isso daí? Porque nós teremos prova escrita. E aí, como é que vai fazer? A gente tem que dizer onde está. Então, a gente vai dizer que está dentro da guia página inicial, do grupo parágrafo, o botãozinho marcadores. Como é que eu sei o nome desses botões? É só passar, colocar o mouse em cima, parar um pouquinho e ele vai aparecer. Por exemplo, coloquei aqui, tá, numeração. E ele ainda explica o que tem dentro desse botão numeração, o que ele faz, para que ele serve. Se eu fizer, por exemplo, aqui na fonte, ele vai dizer que é a fonte e ele vai falar, alterar tipo de fonte. Então, toda vez que você tiver dúvida no nome de um botãozinho, é só colocar o mouse em cima que ele vai indicar. Então, nós temos aí, recapitulando, guia, página inicial, os grupos que estão aqui embaixo e as ferramentas que pertencem a cada grupo. Além disso, não sei se vocês repararam aí, bem no cantinho do nome dos grupos, por exemplo, aqui área de transferência e fonte, tem essa setinha aqui no cantinho. É um menu, é uma caixa de diálogo. Se eu clicar em qualquer um desses menus, por exemplo, vou aqui em fonte, vou clicar nesse menu que tem dentro de fonte. Ele vai abrir uma caixinha com outras opções que eu posso utilizar para configurar o nosso texto, tá? Nesse caso, a gente não vai alterar nada, só para vocês conhecerem. Então, ele abre essa janelinha que eu posso mover, fazer a alteração que eu precisar. Então, eu vou cancelar aqui. E, além disso,
tem alguns grupos que não tem esse menuzinho na lateral. Por exemplo, aqui na página inicial mesmo, nós temos a edição. A edição só possui esses 3 e eles estão aí já disponíveis direto na tela. O nosso próximo item, após as guias e tudo mais, é a régua. Pode ser que você tenha acabado de abrir o seu Word e a sua régua não está aparecendo aí. Então, eu tenho aqui na régua na parte de cima e eu tenho a régua aqui na parte do lado esquerdo. Mas isso é fácil. A gente vem aqui na guia exibição, dentro do grupo mostrar eu tenho régua. O de vocês vai estar assim, desmarcado. Aí você vai e seleciona e marca a régua. Por que a gente está marcando? Porque a gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre a régua. Para que nós temos essa régua? Ela fica mais fácil da gente ver como acontece o nosso texto. Por exemplo, aqui na parte cinza da régua na parte de cima, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, isso me indica que é a margem do meu texto. Tá vendo onde está meu mouse aqui? Ó, é a margem. Então, aqui não tem como você digitar nada. Porque é a margem. Quando você for imprimir, você consegue ver essa diferença. Então, aí já mostra, por exemplo, desse lado aqui, que é o nosso lado esquerdo, tem 3 centímetros de margem. Do outro lado aqui, do lado direito, nós temos 2,5. A gente pode mudar por aqui? Até poderia. Só que a gente não vai alterar aqui ainda, é só para vocês saberem que ele existe. E dentro da área branca da régua é a nossa área de edição, ou seja, a área onde você vai digitar, é onde você vai formatar seu texto. Tá vendo que aqui eu tenho o meu cursor piscando? Isso aqui que está aqui piscando é o cursor. É onde vai permitir que eu escreva as palavras, tá? Então, ele tá vendo que toda vez que eu dou um Enter, ele continua dentro da mesma linha da margem. Então, tá aqui, e daqui a pouco eu vou explicar uns outros itens dentro da régua para vocês se situarem um pouquinho aí. E aqui na régua do lado esquerdo é a mesma coisa, ele faz a margem da parte de cima, né, a superior, e se a gente descer a página, nós temos a régua na parte de baixo, ou seja, o texto quando chegar aqui, ela pula para a próxima página, ela não escreve. As margens, gente, tanto a superior quanto a inferior, a de cima e embaixo, elas vão servir para quando a gente for usar cabeçalho e rodapé, quando vai inserir número de página, ou vai colocar alguma informação que precisa aparecer em todas as páginas, a gente vai colocar ali. Mas isso aí a gente vai falar em uma outra aula. E aí depois da régua, nós temos nossa área de edição, que é a nossa folha, essa página em branco aqui. Essa página em branco, ela é onde você vai digitar, onde você vai colocar suas imagens, fazer tudo. E ela tem itens que dá para a gente estudar um pouquinho. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o meu mouse mexendo. Ele está em formato de cursor de edição. Tá vendo que ele é um risquinho em cima e embaixo? Bem parecido com um cursor que está piscando aqui em frente da palavra teste. Os dois são cursores, tá? Por que que aparece dessa forma? Porque eu estou na minha área de edição. A área de edição, toda vez que tiver algum texto ou não, o meu mouse vai ficar dessa forma. Se eu tiro o meu mouse da área de edição, que é a folha branca, eu coloco aqui nesse canto cinza, ele volta na posição normal dele. Tá vendo que ele fica apontando para o lado esquerdo? Qualquer coisa que você utilizar, o mouse em qualquer lugar, ele vai estar sempre apontado para o lado esquerdo. Vou mostrar aqui na área de trabalho para vocês. Aqui na área de trabalho, quando eu mostro, ó, tá vendo que ele continua apontando para o lado esquerdo? É o meu mouse de seleção. Eu vou clicar onde for preciso. Vou voltar aqui para o texto. Então, quando eu estou fora do texto, ele fica com esse mouse. Porém, nós temos uma outra forma, onde o mouse ele aponta para o lado direito, para o lado ao contrário. Mas só quando nós estamos aqui na margem esquerda. Tá vendo que o meu mouse está dentro da área? Olha lá na régua, de 3 a 0 centímetro, aqui é a minha margem, e ele está apontado para o lado direito. Ele aponta para onde está o texto, que o texto vai estar lá na área de edição. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, essa última linha onde está escrito aula de informática,
Se eu estou aqui do meu lado esquerdo, eu vou clicar e ele vai selecionar a linha toda. É a mesma coisa, ó. Primeiro, segundo, tá? Então, toda vez que ele estiver por aqui, ele vai estar apontado para o lado direito. Quando ele estiver fora, que for normal, ele volta para o normal dele, que é o lado esquerdo. E por fim, nós temos aqui embaixo uma última barrinha, que às vezes a gente nem dá muita importância para ela, mas é a barra de status. Barra de status, ela pode ser configurada, ela pode aparecer vários itens aí para vocês. Só que do jeito que está aí, que é padrão, costuma aparecer o número de página. Então, se você tivesse 50 páginas, estivesse lá na página 10, ia estar aqui, página 10 de 50. Isso daqui vai mudando conforme o número de página. Palavras é o número de palavras que tem digitado ali no meu texto. Se eu clicar aqui em cima de palavras, ele vai abrir um menuzinho que ele vai me mostrar um item chamado contar palavras. Mas ele conta muito mais do que palavras. Então, nós temos aqui páginas, só uma que a gente está utilizando. Se tivesse aquela nossa 50 que eu falei, ia estar aparecendo aqui. Número de palavras são 5. Ele conta os caracteres são as letras, os números, os acentos, tudo. Ele conta um por um, que às vezes você pode precisar disso para alguma coisa. Aí conta os parágrafos, as linhas e tudo mais. Um bom exemplo disso daí, que vai ajudar muito vocês a utilizar, é quando um professor chegar para vocês e falar, olha, eu preciso que vocês façam um resumo sobre um determinado assunto e ele tem que ter até 300 palavras. Como é que você vai saber? Você vai ficar contando palavra por palavra? Não, não vai. É só clicar aqui em palavras que ele vai aparecer essa caixinha de contar palavras. Vou fechar aqui. Do lado, nós temos um quadradinho bem pequenininho. Ele serve para revisão de texto. Quando o texto é longo, que tem alguma palavra errada ou alguma palavra que ele não reconheça, ele sublinha em vermelho. E aí, se você quer corrigir, você clica aqui, ele vai abrir o dicionário, e aí, nesse caso, vai estar ok, porque não tem nenhuma palavra estranha. Vou colocar outra aqui, ó. Pronto, sublinhou de vermelho aqui. Então, ele já ficou aqui um livrinho com x em cima. Quando não tinha essa palavra, ele estava com certinho em cima. Então, vamos lá. Vou colocar a palavra aqui de novo. Pronto. Vou clicar aqui em cima e ele vai pedir para verificar. Ele não tem nenhuma sugestão, eu posso ignorar, eu posso adicionar, assim por diante. Vamos deixar essa palavra aí. E do lado eu tenho o idioma que o meu texto está sendo corrigido. Isso daí, por exemplo, você está fazendo um trabalho de inglês e você começa a digitar, ele vai ficar todo assim, ó, sublinhado em vermelho, porque ele está dizendo que está errado. Mas porque a língua que está selecionada é portuguesa. Eu posso trocar. Se eu clicar aqui em cima, ele vai abrir as opções. Então, se eu estiver escrevendo um texto em inglês, eu vou selecionar inglês dos Estados Unidos ou um outro tipo de inglês, dependendo de conforme a orientação. E aí, clico OK. Aí, todo o texto passa a ser corrigido dentro do inglês. Mas, nesse caso, vou manter português, que é o que a gente está utilizando. E aí, ainda dentro da barra de status, nós temos aqui um painel onde permite fazer a visualização do conteúdo na tela. Por exemplo, o padrão aqui é layout de impressão, que é esse que aparece a folha, as margens, tudo certinho. Mas eu também posso utilizar ele como leitura em tela cheia, né? Em tela inteira. Então, se eu clicar ali, ele vai tirar todas aquelas guias, todas as ferramentas e vai deixar apenas o texto para a gente poder ler. Vou fechar aqui no cantinho. Tem um outro que é em formato de internet, né? Layout da web. Ele não tem páginas, ele é contínuo, não tem margem. Eu posso colocar em estrutura de tópicos, ele vai transformar cada linha num tópico diferente, isso daí a gente quase não usa. Então, a gente vai utilizar aqui o layout de impressão, que é o nosso padrão. E no final eu tenho o zoom que é o zoom daqui da minha tela, do meu layout de impressão. Por exemplo, o meu está em 100%, mas se eu for aumentando, tá vendo que ele só aumenta a folha? Ele não aumenta o resto. Ou se eu diminuir, a gente só diminui a página. Vou deixar aqui em 100%, que é o padrãozinho. Vocês escolhem o que for melhor para vocês aí. Então, em relação aos elementos da tela, então eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho aqui as guias.
Dentro das guias, eu tenho os grupos e dentro dos grupos eu tenho as minhas ferramentas. Se eu pedisse na prova, como é que você ia colocar para mim? Ah, não sei, professora, preciso olhar, preciso escrever. Mas a gente acaba acostumando, a gente acaba guardando tudo isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu até falei dos marcadores para vocês. Ah, onde ficam os marcadores? Como é que a gente faz para ter acesso a ele? Como é que você iria escrever isso para mim? Eu não estou pedindo nenhum atalho, estou pedindo para você me mostrar o passo a passo. Então, você iria colocar guia, página inicial, coloca uma setinha, grupo parágrafo, porque ele está dentro do grupo parágrafo, e botão marcadores. Então, a gente já consegue localizar. Por exemplo, então, eu vou voltar aqui no nosso Word. Eu tenho aqui guia, página inicial, grupo parágrafo e o botão marcadores. E eu falei também um pouquinho sobre a régua, daí eu mostrei a régua, e agora eu vou mostrar um elemento da régua que a gente quase não percebe ele. Ele tem exatamente esse formatinho, um triângulo invertido, um triângulo normal e um retângulo ou um quadradinho aqui embaixo. E aí você deve estar pensando, mas eu não vi isso na régua, professora, não é possível. Então tá aqui, ó. Vou voltar. Tá aqui. Olha só, um triângulo em cima, invertido, triângulo normal e um quadradinho. Cada um deles tem nome. Por exemplo, eu vou até passar o nome, o mouse em cima do primeiro, e vai aparecer lá, ó, recuo da primeira linha. No triângulo de baixo vai estar lá, recuo à esquerda. E aqui embaixo eu vou ter, aliás, o de cima é o recuo deslocado e o de baixo é o recuo à esquerda, que aqui quase não apareceu. Tá lá, ó, recuo deslocado e o recuo à esquerda. Então, eu vou aqui mostrar o nome e vou explicar cada um deles. O recuo da primeira linha, ele está falando para mim que ele só vai modificar a primeira linha de cada parágrafo. Então, por exemplo, eu tenho lá um parágrafo que ele tem 7 linhas. Quando eu selecionar esse parágrafo e mexer em cima do recuo da primeira linha, ele só vai alterar, vai colocar um espacinho na primeira linha. Não tem quando a gente vai escrever um texto, qualquer um deles. E aí tem a primeira linha do parágrafo, você dá um espacinho e começa a escrever. É isso daqui que esse recuo da primeira linha faz. Já o recuo deslocado, ele vai mexer em todas as outras linhas do texto, com exceção da primeira. Então, nosso exemplo lá, que nosso parágrafo ele tem 7 linhas. A primeira ele recuou, sei lá, 1 centímetro. As demais, ela vai estar o recuo na margem, que é normal, que tem que estar na margem. Mas se por acaso a gente quiser fazer um teste e arrastar ele para, sei lá, para 4 centímetros, vocês vão ver que a primeira linha ela vai manter onde ela estava e todas as outras vai fazer o recuo deslocado. E o último, que é um quadradinho, ele se chama recuo à esquerda. Se você clica em cima desse quadradinho e arrasta, ele vai arrastar ao mesmo tempo, ele vai arrastar junto o recuo da primeira linha e o recuo deslocado. Durante o texto eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Já já a gente vai abrir um texto e vamos ver como é que a gente pode colocar. Falei do cursor, né? O cursor quando está apontado para o lado esquerdo é o normal dele, quando ele está lá dentro da margem ele aponta para o lado direito para poder selecionar o texto. E temos o cursor de edição, que é aquele risquinho, né? Que é o que eu coloquei aqui, para dizer que ali eu posso digitar um texto. E por último eu mostrei a nossa barra de status, que serve para ver algumas situações do texto e o zoom que estava lá no finalzinho. Agora a gente já vai começar com a formatação. Para isso, deixa eu voltar aqui, vamos fechar nosso documento. Então, para fechar, vou até escrever aqui, é Ctrl W. Esse Ctrl W, vocês vão apertar aí com o documento aberto. O que ele vai fazer? Ele não vai fechar o programa Word, ele vai fechar apenas o documento 1, tá vendo que meu documento 1 está aberto? E eu não vou salvar ele, eu não preciso, então eu vou apertar aqui, Ctrl W, e ele vai perguntar se eu desejo salvar, aí eu vou colocar não salvar.
ok? Então, ele não salvou. Vou minimizar aqui, ó, lembra do botãozinho, minimizar aqui no cantinho, vou clicar, ele vai minimizar e eu vou voltar lá para minha área de trabalho. Vocês vão abrir o navegador, qualquer um de vocês, vão acessar o ambiente virtual e vão baixar um arquivo que ele se chama Pergaminhos do Mar Morto. Isso daqui, pessoal, eu coloquei em formato Word, que é o que a gente vai trabalhar. E depois que a gente formatar ele, a gente vai acessar a tarefinha. Lembra que eu falei que a mãozinha com o papelzinho em cima é uma tarefinha? Vocês vão anexar aqui depois de configurar tudo. Então, eu vou clicar aqui em Pergaminhos do Mar Morto, vou baixar ele, vou salvar ele aqui no meu computador e vou pedir para abrir. Quando ele abre, como é um documento que a gente baixou da internet, ele vai vir protegido, vai vir em modo de exibição protegido. Isso a gente precisa habilitar. Então, é só clicar no botãozinho de habilitar edição. E aqui eu tenho um texto copiado da internet. Eu resolvi trazer um texto copiado da internet porque é o que vocês acabam fazendo para poder, sei lá, entregar um trabalho. O professor acaba copiando um pedaço aqui, outro ali da internet. E toda vez que a gente copia da internet, tem muitos itens que ele vem marcando que a gente sabe que é da internet, né? Tipo os links que aparecem aqui, as letras em cores diferentes, tamanho diferente, o espaçamento entre uma linha e outra também, que é diferente. Isso daí a gente tem como arrumar. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, o passo a passo de como alterar essa formatação. Então, a gente vai deixar a formatação mais limpa possível. Então, não vai ter esse fundo preto, não vai ter letra de uma cor, letra com outra, uma fonte de um jeito, uma fonte de outra. Então, a gente vai deixar ele com carinha de um texto realmente que foi editado, que foi feito e tudo mais. Eu vou falar eu vou falar o passo a passo. O ideal seria que vocês acompanhassem para ficar muito mais fácil depois para configurar os outros textos que eu vou liberar para vocês. Então, a primeira coisa, está aqui no meu texto, estou vendo meu cursor aqui, que eu cliquei ele aqui. Eu preciso selecionar todo o texto. Para isso, eu não preciso pegar o mouse e sair puxando. Eu tenho um atalho chamado Ctrl T. Ctrl T, quando você clica aí, seleciona todo o texto. Então, tudo que tem nele, ele vai selecionar. Então, esse é o nosso primeiro passo. A gente vai selecionar tudo. O segundo passo seria o mais simples. Ao invés de você já sair configurando, mudando letra, tamanho, a cor, nós vamos clicar no botão chamado Limpar Formatação. O Limpar Formatação, ele está aqui dentro do grupo Fonte e é esse botãozinho que está aqui no cantinho. Quando eu coloco o mouse em cima dele, aparece lá, Limpar Formatação. Vou dar um único clique. Tá vendo como ele padronizou todo o meu texto? E era isso que a gente queria, porque agora fica mais fácil de arrumar. Então, a gente mantém toda a seleção, não tirem a seleção ainda. E vamos começar. Vamos primeiro mudar a fonte, ou seja, o tipo de letra que está aqui. Então, eu tenho aqui dentro do grupo fonte, essa caixinha que é de fonte, para você escolher a fonte que você quiser. Se você clicar na setinha aí do lado, tem várias opções. Nesse caso, vamos usar Arial, que é uma letra padrão para trabalho acadêmico. Então, Arial. Quando eu cliquei em Arial, tá vendo que ele aplicou no texto todo? Então, ainda selecionado, eu preciso alterar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte padrão é 12. E eu tenho duas formas de conseguir mudar esse tamanho. Como eu falei tamanho 12, você poderia simplesmente clicar na setinha aqui do lado e selecionar 12. Mas vamos supor que eu tenha pedido para vocês que eu quero o tamanho 22. Aliás, o tamanho 30. O tamanho 30 não tem aqui. Então, você vem, clica em cima do número do tamanho da fonte. Tá vendo que ele selecionou? Apaga, digita 30 e dá Enter. E aí ele aplica em todo o texto. Mas nesse caso não é 30, tá? Só estou dando exemplo para ficar mais fácil. Vou clicar em cima do número 30, vou apagar e vou digitar aqui, 12. Pronto. Esse é o tamanho padrão.
Então, 12 a gente mantém. Depois disso, a gente vai garantir que todas as letras que estão aqui estão na cor preta. Pode ser que sem querer tenha uma cor diferente no meio, só que o padrão do texto é preto. Então, para isso eu tenho aí esse botãozinho chamado cor da fonte. Eu tenho que clicar na setinha do lado dele. Para deixar em preto, eu vou selecionar aqui automático. Pronto, se tinha alguma outra coisa que não tivesse em preto, agora tá tudo com a letra preta, que é padrão para esse texto. Então, o que a gente fez até agora? Selecionou todo o texto, mudou a fonte para Arial, mudamos o tamanho da fonte para tamanho 12 e mudamos a cor da fonte para preto, né, ou automático. Agora a gente precisa trabalhar com o alinhamento do texto. Se você olhar o seu lado esquerdo, ele está alinhadinho do lado esquerdo. Porém, do lado direito ele não está alinhado. A gente precisa arrumar isso daí. Em relação aos alinhamentos, nós temos 4. E ele está disponível aqui dentro do grupo parágrafo. Então, a gente está na guia página inicial, grupo parágrafo. Eu tenho o primeiro que está selecionado em amarelinho aí. Que ele está falando que o meu texto está alinhado à esquerda. Realmente, à esquerda ele está bem alinhadinho. Eu posso também centralizar. Ou seja, se eu clicar aqui, ele deixa o meu texto todo no meio. Eu posso também alinhar ele à direita. Aí a direita dele vai ficar toda alinhadinha e a esquerda sem alinhar. Só que o que a gente utiliza em todos os textos é o justificado. Então eu clico no botão justificar, ele já alinhou os dois lados do texto. E agora ainda, com o texto todo selecionado, não tira a seleção, a gente vai trabalhar com os recuos da régua. Lembra que eu falei que nós iríamos mexer com eles? Vamos fazer um teste. O recuo da primeira linha, por padrão, a gente sempre vai lá em cima. Ó. Coloquei lá em cima, apareceu o recuo da primeira linha, eu vou clicar e vou arrastar lá para 1 centímetro e vou soltar. O que ele fez? Em cada parágrafo, ó, ele colocou o espaço de 1 centímetro no início de cada parágrafo. Vou até voltar aqui, ó, Ctrl Z. Ele estava aqui antes, estava retinho. Olha aqui onde está meu recuo, está no alinhamento da margem, que é o certinho. Então, eu venho aqui no recuo da primeira linha, 1 centímetro. Pronto, eu tenho todos os meus parágrafos com aquele espaço, aquele recuo que a gente tem que colocar no texto. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos ver como é que fica se eu mexesse no recuo deslocado. Porque o recuo deslocado, ele não mexe na primeira linha de cada parágrafo. Ele mexe nas outras linhas que já estão alinhadas com a margem. Por exemplo, vou clicar aqui em cima dele e vou arrastar para 4 centímetros. Então, olha só, ele mexeu só nas outras linhas e a primeira linha ela manteve com recuo de 1 centímetro. Mas não é isso que a gente quer, então a gente volta, tá? Lá e deixa só o recuo na primeira linha. Se eu fosse mexer em todos, eu pegaria aqui o recuo à esquerda, que é o quadradinho de baixo, ó, e ele ia mexer ao mesmo tempo os dois. Também não é isso que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui para 1 centímetro. Então, selecionou todo o texto, mudou a fonte para Arial, tamanho 12, na cor preta, o texto está justificado e o recuo da primeira linha está em 1 centímetro. Depois disso, a gente precisa alterar agora o espaçamento entre cada linha. Entre a primeira com a segunda com a terceira. Isso aqui a gente tem que trabalhar. Para isso, a gente vai acessar aqui no grupo parágrafo o menu dele aqui. A caixa de diálogo que ele tem aqui do canto. Então, quando eu clico aqui na setinha no canto de parágrafo, tá vendo? Parágrafo. Vai abrir essa caixa aqui, onde a gente vai trabalhar com essa última opção que está aqui embaixo, que se chama espaçamento. Quando eu mexo espaçamento aqui antes e depois, é antes de um parágrafo e depois de outro parágrafo. Por exemplo, eu tenho aqui Pergaminhos do Mar Morto, que é o título. E ele tem um espaçamento do próximo, da próxima linha. Se eu aumento, por exemplo, depois, olha só como ele vai separando. Tá vendo? E ele vai colocar isso em todos os parágrafos. Então, não é isso que a gente quer. O antes e o depois, ele sempre tem que estar 0. Porque daí ele consegue deixar todos os parágrafos alinhados da forma correta. E outro que a gente tem que mudar
é em relação ao espaçamento entre linhas. Então, nós temos aqui selecionado múltiplos. Esse não é o padrão é 1,5 linhas. E daí ele padroniza 1,5 para todas as linhas do meu texto que estão selecionadas, tá, pessoal? Por isso que é muito importante deixar sempre selecionado. E clica OK. E ele já fez a formatação básica aí do meu texto. Agora, a gente pode tirar a nossa seleção. Vou clicar em qualquer lugar aqui do texto, só um clique, ele tira essa seleção. Então, o que nós vimos aí até então? Nós selecionamos todo o texto, Ctrl T, depois nós limpamos a formatação, mudamos a fonte para Arial, mudamos todo o tamanho da letra para tamanho 12, que é o tamanho padrão, e a cor da fonte a gente colocou em automático, que é o nosso preto. Depois ainda a gente justificou o texto. Depois a gente alterou o espaçamento, lembrando que o antes e depois é 0. E o espaçamento entre linhas, 1,5. E o recuo da primeira linha em 1 centímetro. Para tirar a seleção, a gente clica fora, em qualquer lugar do texto. E aí a gente vai para a próxima etapa de formatação. A gente vai formatar agora o restante do texto. Então, se vocês quiserem dar uma olhada aí, ele já está bem padrãozinho, já não tem mais aquele monte de tipo de letra. E que vai ajudar vocês aí a manter uma estrutura básica do texto de vocês. Então, eu tenho o título aqui, Pergaminhos do Mar Morto, falso, está exposto no Museu da Bíblia. Logo embaixo eu tenho a data, o nome do autor e qual é a categoria. Então, a gente precisa separar para não ficar tudo muito junto. Por exemplo, entre o título e a data, a gente tem que ter um espaço. Então, eu pego o meu cursor, tá vendo aqui o cursor? A importância de saber que ele é um cursor de edição. E vou clicar depois da palavra Bíblia. Quando o meu cursor está piscando ali, tudo que eu fizer, a partir dali, ele vai digitar, vai dar Enter, o que for preciso. Nesse caso, eu cliquei ali, vou dar um Enter. E ele abriu uma linha para não ficar tão junto do título. Agora, aqui em relação à data, o nome e a categoria, nós vamos fazer diferente. A gente vai deixar ele tudo numa linha só. Então, eu vou clicar aqui, depois de 2020, tá vendo o meu cursor aqui? Dá um espaço, coloca um tracinho e dá outro espaço. E agora eu preciso subir o nome da autora lá para cima. Como o meu cursor já está aqui, eu vou clicar em Delete, tá, pessoal? Olhem bem no teclado de vocês. Tem uma tecla chamada Delete ou Del, que vai me permitir subir o nome da autora. Repetindo, vou colocar aqui o meu cursor em frente do sobrenome, ó. Adriele Evarini, tá aqui meu cursor piscando, vou dar um espaço. Depois vou colocar um tracinho. Dei o tracinho, dou outro espaço. Esse espaço que eu dei por último, ele está aguardando que eu suba o nome da categoria lá embaixo, que é Artes e Cultura. Então, de novo, delete, tá, gente? Delete. Subiu. Ficou tudo na mesma linha. E já a gente vai trabalhar. E o bom que depois aqui da Artes e Cultura, a próxima linha que eu tenho, ela já está separada, então a gente não precisa se preocupar com isso. Lá no meio do texto, nós temos um subtítulo. A gente precisa separar esse subtítulo também. Então, desce um pouquinho, vocês vão achar essa linha aqui, ó, Museu da Bíblia. Então, eu posso pegar o meu cursor, vou colocar aqui em frente, ó, no início da palavra museu, tá vendo? Que ele está piscando ali. Quando ele está piscando ali, se eu der Enter, ele vai baixar dali para baixo, que é isso que eu quero que aconteça. Então, tá aqui, vou dar um Enter, e ele desceu o subtítulo com o resto do título, do texto, conforme a gente tinha combinado. Agora, a gente vai voltar e vamos trabalhar com o título. Para trabalhar apenas com o título, a gente precisa selecionar. Dentro do Word, tudo, mas tudo mesmo que a gente for fazer, se você quer aplicar uma determinada formatação, você tem que selecionar o texto que você quer alterar.
Quando a gente queria alterar no texto todo, a gente selecionou o texto todo. Nesse caso, a gente vai selecionar apenas o título. Então, eu posso, lembra que eu falei do mouse aqui, quando coloca do lado esquerdo e ele vira para o texto, ele fica apontado para o lado direito? Então, eu posso clicar e arrastar, que ele vai selecionar o nosso título. O título, pessoal, como ele é algo especial, ele não é exatamente um texto. Por isso que ele não precisa esse recuo da primeira linha, tá vendo aqui em cima? Então, eu vou tirar esse recuo do título. Ele já está selecionado, vou lá em cima, onde está o recuo de 1 centímetro no número 1, eu arrasto lá para a margem, que ele tem que estar até a margem. E agora a gente pode fazer as outras configurações. Vamos colocar em negrito, então eu tenho aqui no grupo fonte esse N, que é o negrito, posso clicar nele, ou para quem já quer ir aprendendo os atalhos, digita Ctrl N. Tanto que até quando eu coloco aqui em cima, ele aparece negrito, Ctrl N. Fez isso, como é um título, a gente vai centralizar ele, a gente dá um destaque para ele. Então, aqui no grupo parágrafo, lembra que eu falei dos alinhamentos? O alinhamento que a gente quer agora é esse daqui, que é o centralizado. Pronto, ele centralizou o meu texto. E eu poderia agora aumentar um pouco o tamanho também. Não é normal aumentar, só que como a gente está treinando, a gente precisa ver como é que funciona. Então, a gente vai alterar o tamanho da fonte aí para tamanho 20. Então, eu venho aqui em tamanho da fonte, onde está 12, apago e digito 20. E dou Enter. Ele já aumentou bastante aí o meu título. Eu poderia simplesmente agora mudar a cor do título. Eu vou vir aqui, ó, a cor da fonte, e vou selecionar vermelho. Vocês escolhem a cor que vocês quiserem aí. E eu poderia terminar por aí, só que agora eu vou ensinar uma outra coisa para vocês, que esse talvez vocês fiquem mais tempo trabalhando com ele. Ao invés da gente simplesmente, se o professor permitir que o trabalho não esteja dentro das normas, a gente pode fazer o que a gente vai fazer agora, que é colocar um efeito nesse título aqui. Já que o título está selecionado, eu vou colocar o efeito nele. Esse efeito ele fica aqui dentro do grupo fonte. Então, aqui eu tenho essa opção aqui, ó, efeitos de texto. Se você clicar na setinha do lado, ele já vai dar algumas opções pré-formatadas. Se você for passando o mouse em cima, ele vai mostrando. Então, por exemplo, vou clicar esse amarelinho aqui. Só vou clicar para vocês verem que ele vai aplicar. Só que quando eu apliquei, eu vi que eu queria fazer outras formatações a mais. E aí eu venho aqui no botãozinho, ó, de novo, na setinha. Eu tenho aqui embaixo estrutura de tópicos, sombra, né, que vai mostrar como fica a sombra, o reflexo e o brilho. Só que ao invés de eu ficar vindo e voltando toda hora para cá, eu vou vir aqui em sombra. E dentro de sombra eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, opções de sombra. E ele vai abrir essa caixinha. Essa caixinha ela está na frente do texto, então ela atrapalha um pouquinho. Então, vem aqui na barra de título, lembram que eu falei da barra de título? Barra de título aqui, ó, formatar efeitos de texto. Clico em cima dela e arrasto para um canto que não vai, que me permita ver como é que vai ficar o texto aqui. Então, esse formatar efeitos de texto, eu posso formatar tudo, o preenchimento, né, a cor que vai ficar lá dentro, o contorno em volta do texto, o estilo que você quer, se você quer pontilhado ou de outra forma, a sombra que aparece aqui atrás, o reflexo, as bordas e assim por diante, o formato 3D. Por exemplo, vou pegar a sombra aqui, que é o que a gente entrou primeiro. Eu poderia ir mudar a cor da sombra, né? Vamos, sei lá, colocar vermelho para ficar bem exagerado. Aí eu posso pré-definir para que lado que vai a sombra. Ele já vai aplicando lá, tá, pessoal? Vocês selecionam aqui e ele mudam lá. Posso aumentar a transparência, tamanho, isso aqui vocês podem mexer em tudo, fiquem à vontade. Por exemplo, o reflexo, eu posso mudar a posição do reflexo. Posso aumentar ele, posso diminuir, vou colocar um mais exagerado, pronto, ó, aqui apareceu mais.
Se eu pegar preenchimento de texto, ó, tem várias cores, eu poderia trocar, começar a trocar essas cores. Colocar, sei lá, um azul aqui no meio, esse amarelo aqui vou manter. Deixa eu colocar o verde. Pronto. Posso mexer em relação ao brilho, se eu quero mais, se eu quero menos. O contorno em volta das letras, aqui está em laranja, eu posso colocar em branco. Ou coloco sem linha. Quando você alterar todas as informações que você acha necessário, você clica em fechar. E aí teu título já vai estar já aplicado. Esse ficou bem exagerado, mas para vocês verem que existe. Depois que você tirou a seleção, não gostou? Não tem problema. Seleciona de novo, vem cá, tira, troca, coloca um mais simples, vou colocar esse, por exemplo. Posso também. Então, se você não quer nada disso daqui, aí você vem, limpa a formatação, lembra do botãozinho limpar a formatação? E aí vocês podem colocar de novo, sei lá, tamanho 20, Arial, colocar em vermelho, centralizado, ele faz tudo de novo, tá? Vou só voltar para aquele exagerado, pronto, vou deixar ele bem exagerado aqui. E agora a gente vai arrumar onde está a data e tudo mais. Então, eu vou selecionar aqui essa linha, lembrando o meu mouse aqui, ó, do lado esquerdo, bem dentro da margem. Vou apontar na linha que eu quero, vou dar um clique e aí vai selecionar ele todo. Nesse caso, a gente sempre vai colocar ele alinhado à direita, ou seja, ao invés dele começar aqui do ladinho esquerdo, ele vai começar aqui do lado direito. Então, aqui dentro do grupo parágrafo, eu tenho essa opção aqui, alinhar texto à direita, tá vendo? Eu já coloquei. Além disso, vou dar um destaque diferente para ele, vou colocar em itálico. Então, dentro do grupo fonte, eu tenho aqui o botãozinho itálico. Para quem está acostumado com os atalhos, é Ctrl I. E vou colocar também, vou mudar a cor da fonte aí, vou colocar um azulzinho para ficar mais claro, para ficar diferente. Terminei, clique em qualquer lugar e aí eu tiro a seleção do texto que a gente estava formatando. E aí, lembra que eu falei que tinha mais um título? Então, eu vou selecionar o título aqui, vou colocar, sei lá, negrito, né, Ctrl N, vou colocar ele sublinhado também, Ctrl S, ou para quem preferir direto aqui em cima, Ctrl S. E vou mudar a cor dele, vou colocar azul também para manter o título lá. E isso daqui nós formatamos todo o nosso texto, tá? Então, aproveita que está aí. Vocês vão colocar o cursor aqui no início, tá vendo? Antes da palavra pergaminhos, ou seja, no início da palavra pergaminhos, meu cursor está ali. Eu vou dar um Enter, porque ele abriu esse espaço aqui em cima. Só que para abrir esse espaço aqui em cima é porque eu quero digitar alguma coisa. Então, meu cursor que está aqui, eu vou clicar ele aqui. Tá vendo que ele está centralizado, porque a gente centralizou o título, então é normal dele estar centralizado. Só que nesse caso a gente não vai usar centralizado. Então, meu cursor está aqui, eu venho aqui no grupo parágrafo e justifico. Quando eu justifico, ele volta aqui para o início, porque o que eu escrever aqui, ele vai até o final, todo alinhadinho. Só que se eu escrever aqui direto, o que eu tenho que escrever, ele vai escrever com a cor do título. Mas vamos deixar com a cor do título mesmo. Escreve o nome de vocês, tá? O nome completo, por favor, que daí vai ficar mais fácil. Seleciona. Selecionou o seu nome, tudo, só limpa a formatação. Pronto. E aí, tudo que você fez, vem aqui no cantinho, ó, nesse sinalzinho no símbolo do disquete, que é salvar, clica ali em cima. E agora, tudo que você alterou aqui está salvo no seu computador. Então, se você chegar a fechar aí agora, depois de clicar aqui no botãozinho salvar, já vai estar salvo, ele não vai perguntar se você quer.
Então, por exemplo, vou fechar aqui. Lembra do Ctrl W que eu falei? Então, Ctrl W, ele fechou o meu arquivo, mas manteve o Word aberto. Então, aonde que eu encontro o Word? O documento no Word, na realidade, que você acabou de alterar. Como você foi lá no ambiente virtual e depois baixou o arquivo, abriu ele, já modificou, ele tem uma pastinha específica. Para acessar essa pasta, aí no computador de vocês, aqui na barrinha de tarefas, ele tem essa opção, essa pastinha aqui desenhada. Ou às vezes a pastinha é desenhada diferente, ela se chama Windows Explorer. Você pode clicar nela. Quando você clicar, ela vai abrir um local onde você pode explorar todos os documentos que tem na sua máquina. Mas nesse caso, o que vocês estão procurando está aqui, ó, nessa pastinha aqui na lateral, tá vendo? Ó, esse painelzinho aqui lateral. Tem uma pasta chamada Downloads. Se você clicar aí, vai aparecer aqui do lado o documento que você alterou. Então, se eu clicar, dê 2 cliques nele, ele vai abrir, ó, tá aqui de novo. Então, eu vou fechar ele novamente, né? Vou voltar aqui para minha pasta. E aí, vocês vão acessar o ambiente virtual de vocês, vão clicar lá na tarefinha, e nessa tarefa vocês vão adicionar esse arquivo aqui que você acabou de alterar. Já deixa com o nome certinho, que depois vai ficar mais fácil na hora de enviar para o ambiente virtual. Ou seja, todos os documentos que vocês alterarem, ele vai ter que ser enviado para o ambiente virtual. Ok? Então, revisando essa última parte de formatação, nós selecionamos o título, nós tiramos o recuo da primeira linha, lembre-se sempre que o título não tem o recuo da primeira linha. Depois, nós centralizamos ele na página. Nesse caso, a gente não utilizou, mas na próxima aula a gente vai utilizar para colocar as letras todas em maiúsculas. E nós alteramos o efeitos de texto, né? A gente colocou aqueles efeitos coloridos lá para a gente saber como é que funciona. E, por fim, a gente tira a seleção para dizer que está tudo ok, a gente quer alterar outras coisas, a gente continua alterando. Então, é isso aí. Logo abaixo desse vídeo vai ter já 2 exercícios para vocês fazerem. Eu preciso que vocês baixem o exercício, baixem o modelo que vocês têm que copiar, para depois vocês formatarem. O modelo é uma orientação de como o seu arquivo tem que ficar. Então, o modelo está em PDF. Você abre ele, dá uma olhadinha, você viu as formatações que estão lá, você vai abrir o seu documento no Word com o mesmo nome e formata da mesma forma ou mais próximo possível do que está lá para poder enviar para mim, tá? Qualquer dúvida, vocês podem enviar no fórum que eu deixei disponível para vocês. Tem o fórum aí, deixa eu ver aqui, ó. Dúvidas Word, é só entrar nesse fórum, pode fazer a pergunta, porque às vezes o que você está em dúvida, o seu colega também está, e eu já respondo aí e fica mais fácil para todo mundo. Então é isso aí, obrigada e aguarde a próxima aula.